Wilhelm Conrad Röntgen foi um físico e engenheiro mecânico alemão, nascido em 1845 em Lennep, uma província alemã. Durante sua vida, estudou em Utrecht, na Holanda, para onde sua família se mudou quando ele tinha apenas 3 anos. Suas notas foram sempre regulares, na média, porém ele mantinha um grande interesse pelas ciências naturais e pela mecânica, criando intrincados mecanismos, que foi algo pelo qual ele manteve durante a sua vida adulta. Em 1862, entrou na Escola Técnica de Utrecht, de onde foi injustamente expulso, e, sem um diploma de ensino médio, ele só poderia cursar a universidade mais tarde como visitante. Em 1865, tentou ingressar na Universidade de Utrecht, porém não obteve sucesso, pois não possuía a documentação necessária para se matricular como um aluno regular. Depois de um tempo, descobriu que poderia ingressar no Instituto Politécnico de Zurique e foi aprovado na admissão, cursando então engenharia mecânica. Em 1874, ingressou como professor assistente na Universidade de Estrasburgo, onde acabou se tornando professor regular. E em 1900, aceitou a cadeira de Física na Universidade de Munique, onde ficou pelo resto da vida, recusando o cargo de diretor no Instituto Federal de Física da Alemanha e a cadeira de Física na Academia de Ciências de Berlim. Em novembro de 1865, produziu e detectou a radiação eletromagnética nos comprimentos de onda, correspondente aos atuais chamados raios-x. A fim de publicar sua descoberta, Röntgen passou a empregar placas fotográficas na revelação das imagens obtidas com a exposição de objetos à radiação. Essas tais placas elas continham nitrato de prata, que sob a ação da radiação acabava sofrendo uma redução. Com isso, a parte exposta, que era atravessada e sofria um pouco mais com a ação da radiação, se tornava mais clara, enquanto a outra parte, que sofria um pouco menos com a ação dessa radiação, se mantinha mais escura. Foi por meio desse método que foi possível que Röntgen pudesse registrar permanentemente tudo aquilo que ele vinha pesquisando, possibilitando também a comprovação e a publicação de todo o seu estudo. Em 1985, Röntgen produziu uma das mais famosas fotografias relacionadas à sua descoberta, que é a imagem dos ossos da mão de sua esposa com sua aliança de casamento, que é considerada como a primeira radiografia da história. Por todos esses feitos, Röntgen acabou sendo premiado como o primeiro prêmio Nobel da Física. Mas como nem tudo são só flores, Röntgen sofreu com duras críticas e com a desconfiança de cientistas e pesquisadores famosos da época. Vale até citar que alguns desses cientistas e pesquisadores até tiveram trabalhos no mesmo tema, porém, por erros de análise ou interpretação, eles acabaram não chegando aos mesmos resultados e colocaram fim do trabalho antes de conseguirem qualquer avanço. Röntgen, por sua vez, se dedicou intensamente ao estudo desse trabalho, o que possibilitou desfrutar de toda a glória diante da sua descoberta. Além disso, como uma forma de resposta aos críticos, ele acabou doando todo o dinheiro que ganhou com o Prêmio Nobel à Universidade de Würzburg, com a seguinte afirmação: "Eu considero que o trabalho de uma universidade deve beneficiar a todos, sem nenhuma ideia de lucro." Em 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, em suas tentativas de detectar a radiação eletromagnética de alta frequência prevista por Heinrich Hertz, repetiu o experimento de Joseph Thomson em seu laboratório, na Universidade de Würzburgo, na Alemanha, com um tubo de Crookes. Röntgen tentou observar um estranho fenômeno descrito pelo físico Philipp Lenard. Os raios catódicos que escapavam do tubo termiônico iluminavam uma superfície a uma certa distância do tubo, que tinham recebido uma camada de material fosforescente. Após embalar o tubo com uma caixa de papelão preto, ligar o instrumento e apagar as luzes de seu laboratório, ele observou algo notável. Uma placa no fundo da sala, que continha tetraciano platinato de bário, um material fosforescente, em uma das faces, se iluminou. E isso acontecia mesmo se a superfície da placa estivesse virada ao contrário. Röntgen, assim, descreve algumas propriedades da radiação que havia acabado de descobrir. Ela produzia luminescência em certos materiais fluorescentes, sensibilizava chapas fotográficas, mas em si não era visível a olho humano. Não parecia sofrer refração, nem reflexão, nem polarização. Não se tratava de luz, por ser invisível e atravessar grandes espessuras de madeira ou papel. Não era igual aos raios catódicos, nem aos raios ultravioleta ou infravermelho. Com base nessas observações, Röntgen chegou à conclusão de que se tratava de um novo tipo de raio invisível, com poder de penetração ainda desconhecido, capaz de atravessar materiais opacos à luz e outras radiações conhecidas, como raios catódicos, ultravioleta e infravermelho. Esse fenômeno aguçou tanto o interesse de Röntgen
que continuou estudando intensamente suas propriedades e características, expondo diversos materiais de densidades diferentes a fim de observar seu poder de penetração. E com o auxílio de um detector fluorescente, fez uma importante observação. Segurando um disco de chumbo com a mão direita e na intenção de verificar o poder de penetração dos raios naquele material, viu que além da sombra do disco, apareceu uma sombra dos ossos da sua mão. Estava sendo descoberta a radiografia. Durante um de seus experimentos com raio-x, Röntgen buscava testar a transparência de um disco de chumbo. Segurando o disco em sua mão, ele percebeu que no anteparo fluorescente era possível observar não apenas a sombra do disco, mas também dos ossos da sua mão. Em seguida, Röntgen percebeu também que os raios-x eram capazes de sensibilizar um filme fotográfico. Assim, no dia 22 de dezembro de 1895, Röntgen pediu à sua esposa que colocasse sua mão durante 15 minutos sobre a exposição dos raios-x e utilizou um filme fotográfico para registrar o ocorrido. O resultado apresentava as sombras dos ossos da mão da esposa de Röntgen e uma sombra ainda mais intensa no local onde havia um anel. Esse procedimento demonstraria em pouco tempo um potencial para impactar profundamente a medicina. Após a descoberta do raio-x, Wilhelm recebeu o título de doutor honorário em medicina. Entre 1895 e 1897, ele publicou 3 artigos, e até hoje nenhuma de suas conclusões foi considerada falsa. Wilhelm, atualmente, é considerado o pai da radiologia diagnóstica. Wilhelm ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1901. A recompensa monetária que Wilhelm ganhou com esse prêmio, ele doou inteira para a universidade a qual ele se formou, convicto de que a ciência deve estar a favor da humanidade e não a favor do lucro. Wilhelm acabou morrendo por um carcinoma com 77 anos.